Maravilha, maravilha, Marcelindo, amigos e amigas, estamos no ar com mais um Fred e Beckler Explicam e vamos virar uma esquina, Marcelo Beckler, por um caminho arriscado, né? Numa rua que pode ser sem saída e a gente pode ser muito julgado, porque a gente vai fazer uma das piores coisas que pessoas da nossa idade podem tentar fazer, que é tentar entrar numa trend. É isso daí. Hashtag vem com a gente. Então, assim, Exatamente. coisa... A gente vai parecer, cara, o Márcio Garcia com 40 anos tentando fazer malhação. Ou então o Bruno Né? de Luca, com 40 anos e também tentando fazer malhação. Exatamente, exatamente. A gente vai tentar entrar nessa trend aí, que eu não sei nem como nomear, mas é aquela de 2016. Todo mundo agora resolveu dizer que 2016 foi um ano legal e vamos ter que relembrar. Eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, o programa é um grande out of context, que terá a gente no out of context, então assim, não é muito surpresa que isso vai acontecer. E segundo, acho que vai mais do que segundo. Eu falei segundo, mas talvez tenha mais coisa. Segundo, devíamos ter tirado mais foto, como já diria Mano Tchau. Fui procurar, não tem muita foto minha de 2016. E terceiro, todo mundo era feio. É verdade. Pela minha parte, eu garanto. A minha parte eu também garanto. E temos alguns nomes aqui na nossa lista. Vamos trazer jogadores promessas em 2016, né? Muitos campeões olímpicos, inclusive. E vamos comparar com atualmente. Tem alguns nomes aqui que realmente o tempo fez bem e outros nem tanto assim. Então tentamos trazer realidades de promessas que deram certo e que não deram tão certo assim. Tudo isso depois da vinheta. Uma vinheta de 2016. Fred Caldeira, como é que funciona? É 5 seu com 5 meu? Acho que dá pra topar sem muito medo. Você pegou 5 nomes e eu peguei 5 nomes pra gente analisar. Isso. Como nem sempre a vida é linear, né? A vida de uns vai para um lado, para outros vai para o outro, então muito difícil saber o que vai acontecer da vida de cada um, e a gente tem aqui 10 provas disso. Pode começar você. Tá, a gente pegou então os jogadores que em 2016 pintavam como jovens promessas do futebol brasileiro, diferentes idades, mas todo mundo muito jovem, né? Como por exemplo, eu começo com o Anderson Talisca, que em 2016 tinha 22 anos de idade, e ele estava vivendo um momento esquisitíssimo ali no meio da temporada europeia. Ele já tinha sido vendido pelo Bahia para a Europa 2 anos antes, em 2014. Eu fiz e jogo em 2016... Eu fiz jogo dele num Brasileiro Sub-20, pelo Bahia. Olha só. E lembro que ele era muito bom, 2014, 2013, por aí. 2014 ele é vendido por 2 milhões de euros, se não me engano. Ele joga pela seleção brasileira e tal. E aí a gente está em 2016, quando ele é emprestado contra a própria vontade pelo Benfica ao Besiktas da Turquia, porque ele andava fazendo algumas coisas extracampo que irritaram primeiro o Jorge Jesus, depois o Rui Vitória. E aí ele decola na Turquia. Foi quando acho que a carreira dele realmente, né, tem o primeiro estalo próximo do que ele prometia ser já pelo Bahia. Na primeira temporada pelo Besiktas ele marca 17 gols e tem 7 assistências em 33 jogos. Inclusive, ele marca contra o próprio Benfica na Liga dos Campeões. E várias capas de jornais portugueses chamam aquele gol e aquela celebração efusiva do Talisca de traição. Então foi uma metade de temporada europeia ali em 2016 complicada pro Anderson Talisca. Ele nessa época, ele sai muito cedo do Brasil, mas ele ainda estava no nosso radar, né? Enquanto promessa. Sim, era um jogador que a carreira dele pintava que seria mais mainstream do que foi, né? Que ele teria ficado mais nos grandes centros, nos grandes clubes, do que aconteceu. 10 anos depois, Frederiquinho, onde está? Que fim levou o Anderson Talisca? Onde está o nosso Talisca? Com 32 anos de idade, né? Ele vai completar agora no começo do ano. Ele está de volta à Turquia desde 2024, agora jogando pelo Fenerbahçe.
depois de 6 anos de andanças entre China e Arábia Saudita, você vê, né? Ele não voltou para um grande centro do futebol europeu, como Portugal, e agora está na Turquia, jogando a Europa League com os brasileiros Ederson e Fred. 30 jogos, 17 gols, 3 assistências, é o artilheiríssimo do Fenerbahçe. O vice-artilheiro do time tem 9 gols, que é o Marco Asensio. É o vice-artilheiro de toda a Europa League, só que tem contrato somente até o fim dessa temporada. E a gente vê, volta e meia, o Anderson Talisca em especulações, inclusive, de voltar ao Brasil. Foi, inclusive, uma das nossas dicas, né? Num vídeo recente sobre nomes que estão pipocando por aí, que podem pintar no futebol brasileiro se alguém abrir o bolso. E ninguém quis escutar a gente, né? Porque assistir o programa, assistem. Pois é. Na hora de escutar, eu contrataria o Talisca, tá? Se eu fosse um grande clube do futebol brasileiro, não deve ter um salário baixo, mas eu contrataria o Talisca pelos números aí mostrados, 32 anos ainda daria um bom caldo no futebol brasileiro. Olha só, eu vou trazer um cara que é quase que um out of context ambulante, que é Lucas Piazon. O Piazon tem 315... O homem dos empréstimos. 315 jogos na carreira, 44 gols marcados, passou por 8 países, é um grande mochilão do Lucas Piazon a carreira dele. Aí, o Bruno de Luca do futebol. É o Bruno de Luca do futebol, ele está sempre pronto para uma nova aventura. Ele jogou pelo Chelsea, Málaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham, Kievo, Rio Ave, Braga, Botafogo, AFS e agora está num time da Cracóvia, que eu não consigo falar, Wisla Cracóvia, alguma coisa assim o nome. O Thomas, nosso amigo polonês, que fala português e que assiste a gente aqui, daqui a pouco pode corrigir. Como curiosidade do Lucas Piazon, ele só jogou um jogo na carreira dele em Campeonato Brasileiro. Ele foi formado pelo São Paulo, vendido ainda da base do São Paulo em 2012 para o Chelsea. Em 2016 ele estava no Fulham, 10 anos atrás, já tinha passado por alguns clubes. E ele volta ao Botafogo, faz alguns jogos pelo Botafogo por Copa do Brasil e Campeonato Carioca. Pelo Campeonato Brasileiro ele só joga 11 minutos em toda a sua carreira. Ele movimentou só 8,3 milhões de euros, apesar de ter jogado em todos esses clubes, em 8 países diferentes. Porque em 2012 ele foi vendido ao Chelsea por 7 milhões e meio. E aí em 2014 ele foi emprestado para o Eintracht Frankfurt. De resto, é para cá e para lá, empréstimo, volta de empréstimo, custo zero. A carreira do Lucas Piazon, que hoje está jogando na Cracóvia, na Polônia, foi de um andarilho da bola, Fred Caldeira. Tá com quantos anos hoje, o Piazon, então? Deixa eu ver. Porque, cara, eu lembro do nome do Piazon já 32 como andarilho. Anos de idade. Aí, ó, a mesma idade do Talisca. Eu já lembro do Piazon como andarilho. Eu não lembro dele na base do São Paulo, eu só lembro, vendido pro Chelsea, mas né, não jogou pelo Chelsea, praticamente. Ele tem algum jogo pelo Chelsea? Tem, ele chegou a jogar pelo Chelsea. Chegou a jogar pelo Chelsea. Agora, você vê que claramente é um jogador que não está preparado para uma relação estável, né? Não. Ele precisa de novas aventuras, de novos amores a cada temporada. Ele é mais para uma aventura. Pelo Chelsea ele tem 3 jogos. Aí, ó. Deu 2 assistências. O Lucas Piazon jogou pelo Chelsea contra o Wolverhampton em 2012. Depois ele joga contra o Manchester United e contra o Aston Villa. E 2 assistências? 2 assistências. Uma assistência contra o Wolverhampton, uma vitória por 6-0. E uma assistência contra o Aston Villa, uma vitória por 8-0. Rapaz. E pro Manchester United ele participa de uma derrota do Chelsea por 5-4. Caramba, gol pra caramba nesses 3 jogos, né? Sim, era um jogo de Capital Cup, devia ser Copa da Liga, né? Era a Copa da Liga, Davi Luiz, Cahill, Hazard, Sturridge e Ramires marcam pro Chelsea, Ryan Giggs 2 vezes, Chicharito e Nani fazem pro Manchester United. Pô, belíssima época. O Piazon. Eu acho que depois a gente pode passar a régua nesses caras no resumo sobre cumprir as expectativas, de acima, abaixo, né? Eu vou passar aqui então pro David Neres. Se a expectativa do Piazon era ser um andarilho, ele cumpriu e muito, tá?
E muito. Eu acho que ele realmente... Se ele é daqueles caras que guardam imãs dos países por onde ele passa... Ele tem 2 geladeiras em casa. Exato. O David Neres, vamos lá. Em 2016, ele tinha 19 anos. Ele começa o ano campeão da Libertadores Sub-20. Em outubro, ele estreia pelos profissionais do São Paulo contra o Fluminense. Em janeiro de 17, ele é vendido para o Ajax por 15 milhões de euros. Então, o ano de 16 é o ano da explosão, né, da estreia do David Neres enquanto profissional. Você vê quanto pouco tempo dura. Eu acho que ele fez 8 jogos pelo São Paulo somente, pelos profissionais, né, antes de ser vendido para o Ajax. E aí agora, com 29 anos, ele está no Napoli, já a segunda temporada, alternando entre time reserva e titular, porém, infelizmente, acabou de passar por uma cirurgia no tornozelo. Então vai ficar de molho até pelo menos abril. O Neres, que até a lesão, dos 25 jogos que ele fez pelo Napoli, 14 foram como titular, 6 gols e 4 assistências. É um jogador que acho que tem muitos altos e baixos. Os altos são muito bons, né? Mas ele tem pouquíssima regularidade, né? Pois é. Sempre parece um pouquinho no mundo da lua também. Vira e mexe. As entrevistas do David Neres são maravilhosas. Vira e mexe, ele parece estar no mundo da lua. Olha só, um jogador da geração do David Neres é o Gerson, que acaba de voltar ao futebol brasileiro. 28 anos. Em 2016, ele foi vendido para Roma, depois de 2 anos já como profissional do Fluminense. Estreou muito cedo, né? Com o Fluminense. Foi vendido para Roma. 2016, ele fez todos os jogos daquela temporada pela Roma. 5 como titular, 6 saindo do banco. Ele só jogou 90 minutos 2 vezes. O último jogo que ele faz é uma partida contra a Juventus, que ele joga 45 minutos, sai no intervalo e não joga mais aquela temporada. Fica mofando no banco de reservas o final da temporada toda. Em 2017 e 18 pela Roma, aí ele joga bastante, 31 vezes, 11 vezes titular, faz 2 gols contra a Fiorentina. Aí em 2018 e 19 ele é emprestado para a Fiorentina, faz gol na Roma também. Tem na Fiorentina uma boa passagem, 40 jogos, 3 gols, 3 assistências, aí ele vai para o Flamengo. Passa 3 anos no Flamengo, até 2021, é um dos ícones daquele time do Jorge Jesus. É vendido para o Olympique de Marselha. A primeira temporada com o Jorge Sampaoli é muito boa, é a temporada mais goleadora da carreira do Gerson, 11 gols, 7 assistências. Troca o técnico, sai o Sampaoli, vem o Igor Tudor, recentemente teve na Juventus também. E aí o Gerson perde completamente espaço. Eu lembro que eu fiz um Tottenham Olympique de Marselha na última rodada, e o grande debate era se o Gerson ia ficar ou não foi nem relacionado, e depois ele volta para o Flamengo em 2022, na verdade 2023, isso era 21 e 22, volta para o Flamengo em 2023, faz 2023, 24 e meio, 25 ótimos de novo pelo Flamengo, é vendido para o Zenit, fica muito pouco, e agora é revendido ao Cruzeiro. Como curiosidade, o Flamengo, que comprou ele 2 vezes e vendeu 2 vezes, teve lucro. O Flamengo gastou 28 milhões para comprar o Gerson e 45 milhões ele ganhou nas vendas do Gerson. Se a gente for pegar aqui salários e tal, o Gerson absolutamente se pagou pelo Flamengo entre idas e vindas. O Gerson que já movimentou muito dinheiro, né, cara? Muito dinheiro ele movimentou. O Fluminense, com aquele mecanismo da FIFA, né, de clube formador, já ganhou uma grana... Acho que já ganhou mais com revenda do que com a venda inicial do Gerson para Roma. Se eu não estou enganado, ele movimentou 145 milhões de euros na carreira. Olha só. É muita grana, cara. Eu tenho... Vou ver se eu consigo achar, e aí eu mando pro Pseudo colocar na edição nesse momento. Eu fiz uma entrevista em Laranjeiras, quando o repórter, acho que em 15 ou 16, com 4 promessas da base do Flu naquela época. Gerson, o Robert, que foi para a base do Barcelona e não chegou a jogar. O Kennedy, que depois jogou pelo Chelsea e tudo mais, e o Marlon, zagueiro, que também jogou pelo Barcelona. Sim. O Gerson foi quem deu mais certo dos 4. Eu lembro desses que vieram pro Barcelona, que foram pro Barcelona fazer teste e tal, e o Gerson era até um que falava assim, que o Barcelona perdeu esse cara pra Roma e tal, olha como ele tava indo bem, que era um desses. Ele movimentou 120 milhões de euros em transferências na carreira dele. Vamos passar para Gabriel Jesus. Cara, esse... pelo menos da minha lista, é o que em 16 estava mais na crista da onda, assim. Ele em 16, segundo ano como profissional, com 19 anos de idade, ele é ouro olímpico como titular,
ele estreia pela seleção principal com 2 gols contra o Equador, na estreia do Tite, inclusive, pela seleção brasileira. É campeão brasileiro como artilheiro e craque do Brasileirão. E em 2017, em janeiro, já é vendido para o Manchester City por 33 milhões de euros. É um 2016 tão grande que na época eu lembro do pessoal falar, cara, temos talvez um possível novo Ronaldo Fenômeno, né? Uhum. Quando a gente olhava para aquele Gabriel Jesus. E agora, 10 anos depois, ele ainda tá com 29 anos, né? Acho que muita gente talvez pense que o Gabriel é mais velho, ele tá com 29 anos, que vão ser completados ainda nesse ano. Em 25 ele ficou 11 meses parado, depois da segunda cirurgia no joelho, agora a LCA. Voltou em dezembro de 25 e vira 2026 tentando voltar a ter uma sequência física para ver se briga pela titularidade no Arsenal, para ver se conquista o primeiro título dele com o Arsenal. O Gabriel, que nesse interim ganhou praticamente tudo na Inglaterra com o Manchester City. E depois a gente pode até debater se ele chegou no que a gente pensou que poderia chegar e tal, mas nesse meio tempo ele disputa 2 Copas do Mundo e está tentando correr atrás para ver se disputa a terceira. Uhum. É curiosa mesmo essa discussão de se ele chegou onde se esperava. Agora, se você compara ele com outros jogadores dessa lista, por exemplo, próximo que a gente vai falar, Matheus Pereira. Se o Matheus Pereira tivesse tido chegado onde chegou o Gabriel Jesus, seria uma coisa. O Gabriel Jesus, com a expectativa que ele tinha sobre ele depois que ele apareceu em 2016, talvez seja outra. Porque olha só a trajetória do Matheus Pereira. Ele tem 29 anos também. 2015 e 2016 ele foi revelado pelo Sporting de Portugal. Matheus Pereira não é revelado por um clube brasileiro. Eu não sabia disso. Em 2 de janeiro, para falar, porque ele foi revelado 15 e 16, ele foi revelado em 2015. Em 2 de janeiro ele enfrenta o Porto, então assim, o primeiro jogo dele em 2016 é contra o Porto. No elenco tinham Hernan Barcos, André Carrilho, que hoje está no Corinthians, e o Bruno César. Eram jogadores que faziam parte do elenco do Sporting em 15 e 16. Em 2017 ele foi pro Chaves, ele foi ser o Nhonho, tô brincando. Em 2017 ele foi pro Chaves, onde representou o Godines. Exatamente. Depois ele jogou no Nuremberg e aí ele chega à Inglaterra, ao West Bromwich, inicialmente para jogar a segunda divisão. 2020 e 2021 ele joga a primeira divisão, faz 11 gols e 6 assistências. Na primeira divisão. Ele chama muita atenção aqui. Por um clube como o West Bromwich. O grande jogo da carreira dele na Inglaterra é um jogo contra o Chelsea, que o West Bromwich ganha de 5-2 com 2 gols e 2 assistências do Matheus Pereira. Ele sai, vai jogar pelo Al Hilal, ele joga o Mundial de Clubes pelo Al Hilal, inclusive joga contra o Chelsea a semifinal e perde. Naquele Mundial ele chegou a fazer um gol, deu uma assistência e foi expulso. Jogos distintos. Aí ele depois ainda vai jogar na Arábia Saudita, em 2023 ele chega ao Cruzeiro e o Cruzeiro compra ele definitivamente. Movimentou 34 milhões de euros em transferências na carreira, o Matheus Pereira, que só foi jogar no futebol brasileiro pelo clube do coração dele, o Cruzeiro, em 2023 com quase 10 anos já de carreira adquirida. E depois de passar por um período muito duro de depressão, né? Sim. Na Arábia Saudita, o Matheus, ainda bem, não só já virou essa esquina, mas também teve coragem de falar sobre isso, né? Que é importante a gente escutar, especialmente atletas homens falando sobre isso, porque ainda é um tabu muito grande e que bom que o Matheus está bem. Engraçado que é um cara que não tinha expectativa, então, né? Já que ele não estava no radar de jovens brasileiros em 16, como você disse, ele foi revelado lá em Portugal, né? Então, é um cara que vai entrando no nosso radar com o passar do tempo. Dá pra dizer que os brasileiros mesmo só foram conhecer ele no Cruzeiro, né? Porque pelo West Bromwich é um nicho muito pequeno que acompanha um lado B de Premier League. Tem aquela história do Rafinha pelo Leeds para ser convocado e tal, que ninguém sabia quem era. Exatamente. Quem todo mundo sabia quem era em 2016 é o Luan. Talvez a maior queda desses nossos nomes aqui, né, cara? Em 16 ele tinha 23 anos, um pouco mais velho dos nomes que a gente está trazendo aqui, mas ainda, claro, muito jovem. Ouro olímpico como titular. Ele era titular daquela seleção brasileira do Micali. Campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, o primeiro título dele como profissional. E já muito especulado no futebol europeu. Tem especulação da época no Barcelona, tem especulação da época no Liverpool, entre outros clubes.
Um ano antes de ser o grande ano da carreira do Luan, que foi do título da Libertadores como Rei da América em 2017, né? E aí, cara, depois ele vira um andarilho meio perdido, né? Ele vai perdendo o gás no Grêmio e aí vai se transferindo de galho em galho, aquela passagem muito ruim pelo Corinthians. A gente chega em 2026, no ano em que ele vai completar 33 anos de idade ainda. O último jogo do Luan como profissional foi em 2024 pelo Vitória. Vai completar 2 anos em março. O último gol dele foi pelo Santos em 2022. Eu não consegui achar qualquer oficialização de anúncio de aposentadoria, tá? Eu não sei se o Luan tá tentando voltar a jogar bola por algum clube pequeno, alguma coisa assim, de repente, acho que não mais para esses estaduais e tudo mais. Mas a queda do Luan, cara, ele ainda é muito jovem, né? Com 33 anos, né? Ainda, a gente vai comparar com carreiras aqui, a diferença é muito brutal. Sim, é a maior queda, sem dúvida, né? Primeiro que talvez seja o único que não está em atividade e que um ano sem jogar, e toda a expectativa e todo o futebol que ele chegou a mostrar. Um que está tentando se reencontrar é o Gabigol. Gabriel Barbosa, em 2016, ele já era profissional do Santos há algum tempo. Em 2016 foi quando ele se transferiu para a Inter de Milão. O Gabigol tem 29 anos também. Ele vai para a Inter depois de já ter 154 jogos e 56 gols marcados pelo Santos. Já tinha algumas temporadas jogando pelo Santos, 3 anos. Na Inter, 10 jogos, 1 como titular, um total de 184 minutos. Ele estreou contra o Bolonha no primeiro turno. Ele só foi titular contra o Bolonha, um jogo da Copa Itália. E ele saiu nesse jogo, ele foi titular para a entrada de Mauro Icardi, Fred Caldeira. Pode comentar se quiser. Sair para a entrada do Mauro Icardi pode ser uma frase que termina muito mal. Exatamente. Sai de casa, entra o Mauro Icardi, toma cuidado. Exatamente. Maxi Lopes, abre seu olho. Talvez seja um programa gravado em 2016, teria dado algum resultado aí pro Maxi Lopes. E acho que deve ter sido bem nessa época aqui, tá? Ele só marcou contra o Bolonha, né? Assim, ele estreou contra o Bolonha no turno, aí pela Copa Itália ele é titular contra o Bolonha, e contra o Bolonha no segundo turno ele faz o gol, tira a camisa, toma um cartão amarelo, foi um gol da vitória da Inter aos 30 do segundo tempo. Depois disso, ele entra no jogo seguinte, faltando 15 minutos, e aí ele amarga banco de reservas por 9 jogos para jogar mais 2 partidazinhas pela Inter, vai para o Benfica, 5 jogos, 2 como titular, 1 gol. Ele marcou um gol no Olhanense, Fred Caldeira. A estreia do Gabigol pelo Campeonato Português marcou também o primeiro jogo de Rubem Dias como jogador profissional, em 2016. Olha só. Eu lembro desse Benfica que fez 0 ponto na Liga dos Campeões com o técnico Rui Vitória, na fase de grupos. Foi uma fase ruim mesmo. É isso que dá, mandar o Gabigol embora no meio da temporada. Poderia ter melhorado bastante. Em 2018 ele volta em janeiro, é artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos. Ele faz aquele ano de 2019 pelo Flamengo emprestado ainda. Aí em 2020 é que o Flamengo compra ele do Benfica por 17 milhões e 500 mil euros. 161 gols pelo Flamengo no total, a passagem de 2019 até 2024, sexto maior artilheiro da história do clube. No total, o Gabigol tem 261 gols na carreira. Ele movimentou 51 milhões de euros na carreira dele, a ida para a Inter de Milão por 30 e depois a compra do Flamengo por 18, os valores maiores, o resto é empréstimos para cá e para lá. Boa, para fechar do lado de cá tem o Marquinhos, que em 2016 já era realidade há algum tempo, cara. Era o 4º ano dele no futebol europeu já. O 3º no PSG, depois de ter saído do Corinthians para Roma. Foi só uma temporada no futebol italiano. Ele já era um titular, às vezes alternando com o Davi Luiz, ora com o Davi ou com o Thiago Silva naquela zaga, mas tinha uma passagem de bastão muito clara para o Marquinhos ser um líder dessa zaga já em 2016. Foi campeão de todas as taças nacionais, como de costume, pelo PSG, que cai naquela temporada nas quartas para o Manchester City, ainda do Manuel Pellegrini, a última temporada pré-Guardiola, 15-16. E ele também faz parte do time titular com o ouro olímpico e já era estabelecido também na seleção principal, tá? 22 anos de idade em 2016. De lá para cá, tudo no PSG. Evidentemente, né? São 13 anos de clube, o Marquinhos que completa 32 anos em 2026.
Vem do título tão sonhado da Liga dos Campeões, já é recordista de jogos na história do PSG desde 2024. Só que talvez, eu não sei se pro Ancelotti, tá? Mas o debate existe, a titularidade na seleção possa estar ameaçada. Ou você acha que é exagero? Militão estando bem, né? Eu acho que o Militão vai jogar de lateral. Então é Marquinhos e Gabriel Magalhães. Marquinhos, Gabriel, Militão. Acho que ele vai fazer isso. O Marquinhos, então, 32 anos ainda, mas em 16 ele já não era promessa, ele já era realidade há algum tempo. Agora, tem uma história, até entrei aqui para conferir. O Mário Gobi, presidente do Corinthians na época que o Marquinhos subiu, ele é vendido para Roma por 5,5 milhões de euros. O Tite era o técnico e não acreditava no Marquinhos, segundo o Mário Gobi. Isso. O Mário Gobi fez uma participação no podcast Tomando Uma e disse que o Tite não gostava, disse que no máximo seria um lateralzinho. Ele chegou a jogar boa parte desse início de carreira, né, como lateral ou como zagueiro. Direito. E foi vendido para Roma porque o Tite não acreditava nele. Aí saiu o Paulinho e o Tite quis usar o dinheiro da venda do Marquinhos para comprar o Guilherme, que era destaque da Barcelusa do ano anterior. Julgamento. Você vê, né? Julgamento do Tite aí. E depois o Tite usou o Marquinhos à beça na seleção brasileira, né? Foi um jogador muito importante com o Tite, então simplesmente naquele momento ele não acreditou no potencial, a Roma sim, e ele foi muito bem na Roma. Para finalizar, Fred Caldeira, o nome do momento do futebol brasileiro, Lucas Paquetá. Um desses da casa dos quase 30 anos, 28 anos de idade, foi revelado em 2016 pelo Flamengo. Ele fez 2 jogos em 2016. Olha como era o Flamengo em 2016, Fred Caldeira. Muralha, Pará, Léo Duarte, César e Chiquinho, Márcio Araújo, Canteiros, Ederson e Gabriel, Viseu e Thiago Santos. Rapaz. É um milagre esse time não cair. Cara, é impressionante mesmo, cara. Esse foi o Flamengo com o qual me acostumei por muito tempo, né? A torcida tem que olhar pra isso e ficar orgulhosa do quanto que olha a evolução. Olha pro Flamengo que o Paquetá volta, né? A diferença que é. Para existir o Flamengo de hoje, esse Flamengo daqui foi necessário, né? Foi necessário ter esse tipo de time para resistir, gastar pouco dinheiro, começar a limpar o clube, tal do remédio amargo. E conseguir não cair. Conseguir não cair. Olha o que o Flamengo teve que fazer aqui para ficar na primeira divisão e hoje se tornar o que é. Em 2018, o Paquetá é vendido para o Milan, só fez 1 gol em 44 jogos, não foi nada feliz a passagem dele pela Itália. Aí em 2020 ele vai para o Lyon, 21 gols, 14 assistências nos 78 jogos que fez em 2 temporadas pelo Lyon. Vai para o West Ham em 2022, 23 gols, 15 assistências, 3 temporadas e meia. Chega à seleção brasileira, já são 61 jogos com a seleção, 12 gols, 7 assistências. E agora ele volta pelo Flamengo. O West Ham basicamente vende pelo preço que comprou. Comprou por 41, está vendendo por 42. O Paquetá movimentou 146 milhões de euros na carreira dele. E agora ele volta, acho que para ser feliz e porque me parece que passou o bonde dos grandes clubes. Depois do Manchester City, se a gente for pegar City, Arsenal, Liverpool, acho que esses 3 já têm os jogadores para a posição. Barcelona e Real Madrid não é muito perfil. Paris Saint-Germain muito menos. E Bayern de Munique também já tem Musiala, já tem Leonard Kau para a posição. Então não teria um grande clube, teria uma classe média. É melhor ser rico no Brasil do que classe média na Europa. Pelo que foi especulado por aqui, teve sondagem ou proposta de Tottenham, de Aston Villa, é até um passo para frente em relação ao West Ham, mas não é algo que vai mudar realmente a possibilidade do Paquetá de brigar por grandes títulos, coisa que ele vai conseguir não só brigar como conquistar com a camisa do Flamengo. Sai um pouco queimado do West Ham, mas ele consegue conquistar dentro de campo um dos maiores títulos da história do clube, que foi a Conference League, com uma assistência linda, um taquinho de sinuca ali pro Bowen marcar o gol do título contra a Fiorentina. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo, velho? Agora eu quero ver Frederiquinho Caldeira depois da vinheta em 2016. Fred Caldeira. Vamos lá. Você selecionou 3 fotos aí, né? Isso. A gente tem algumas fotos nossas de 2016. 2016 é um ano muito importante para mim, porque é quando eu me mudo
para a Inglaterra, né? É em setembro de 2016, portanto completarei 10 anos daqui a pouco, quando eu saio do Brasil para a Inglaterra. Em ordem cronológica, eu quero começar com a foto cercado por Zico e Rivelino. Essa foto foi tirada num dos campos do CFZ, né? Do Centro Futebol Zico, ali na zona oeste do Rio de Janeiro. Cara, nessa época eles tinham o programa... como é que era o nome dos craques? Noite de Craques. Eu esqueci. Noite de Craques, que era apresentado pelo Vitor Sérgio Rodrigues. E, cara, são dois dos caras mais gente boas que eu já conheci no futebol, assim. E olha a estatura deles, né? Né? A grandeza que eles têm. Um deles pelo meu clube do coração. Cara, foi muito legal essa época de poder... Essa época eu fazia muita reportagem de bastidor dos convidados, do programa e tudo mais. Eu alternava entre reportagens muito pontuais e o caderno de esportes, que é essa próxima foto com a Tainá Espinosa. Eu apresentava o Jornal da Casa, muitas vezes interagindo com o senhor Marcelo Beckler, do lado de Tainá Espinosa, apresentando o caderno de esporte todos os dias no esporte interativo, antes da gente ser TNT Esportes. E por fim... A barba estava em alta, né? As minhas fotos também. Então, a barba... Muita barba estava em alta, né? Agora eu tenho barba menor, por exemplo. Pois é. Foi antes do bigode solitário, eu já tive barbas bastante protuberantes. E aí tem a foto com o Fernandinho, um dos caras que melhor me recebeu aqui em Manchester quando eu cheguei. Uma das nossas primeiras entrevistas exclusivas quando eu me mudei pra cá, Marcelo Beckler. Assim, tem coisa aqui nessas fotos, né? Tem. Mais forte, né? Era um Fred... Um pouquinho, Era um Fred que ia à praia, né? Então precisava ter corpo de praia. Exatamente. Se você tá vendo esse programa, o corpo de praia é o seu corpo que você vai pra praia. Você não precisa ter nada disso, não. Tainá Espinosa aqui também é uma boa atriz coadjuvante, né? Novinha, ainda loura. Novinha. Essa época era divertida. Muito bom apresentar programa com a Tainá. Mas você vê, cara, 10 anos, né, bicho? Mas ela tá igualzinha. Sim. E essa foto aqui com o Fernandinho, dá pra ver que você já estava dentro da casa dele, mas já estava Isso aqui certamente, dá pra saber, ó. Isso aqui é depois da entrevista. Acabou a entrevista, vamos tirar uma foto, porque você já está prontinho para ir embora. Você já colocou o casaco, já colocou a mochila. A última coisa é tirar foto para não incomodar o moço e ir embora. E provavelmente você vê que teve algum acidente ali na base da escada que estava colada, né? Com algum durex ali. É verdade, tem um silver tape no... Tem um silver tape nessa bola aí prateada. No item de decoração. Não fui eu. Não fui eu, exatamente. Você continua bonito, Fred. Você já era bonito e você continua bonito. Ah, muito obrigado. Quando eu vim para a Inglaterra, eu dei uma arredondada. Arredondada, né? Com a dieta local. Começa a comer concreto, né? Dá nisso. Ó, as 3 fotos que eu selecionei. A primeira é com uma freira numa estação de trem de Barcelona. Como, cara? Que é Essa isso? freira é a irmã Lúcia Caran. Ela é uma freira hooligan, torcedora do Barcelona. Hoje eu acho que ela está um pouco mais comedida, mas assim, nível insultar Real Madrid, insultar torcida Real Madrid, com palavras de baixo calão, um nível realmente... Isso. E ela já foi escolhida, ela é argentina, ela já foi escolhida personalidade do ano na Catalunha. Tem a Cruz de São Jorge, que é a maior distinção que tem, ela já ganhou. E ela, com o Papa Francisco, ela esteve várias vezes no Vaticano, ela é uma pessoa na igreja muito importante. E no futebol ela tinha várias... Eu acho que ela participava de programas de televisão meio que como comentarista, acho que era alguma coisa assim. E eu fiz uma entrevista com ela. Ia pro Camp Nou direto? Ia pro Camp Nou, eu encontrei com ela no Camp Nou, encontrei com ela em eventos do Barcelona quando era alguma coisa mais social do Barça e tal. Ela participava ativamente da vida do clube, tinha essa história do Messi ser Deus, e ela brincava com isso e tal. Deus só tem um, é o Messi, e o outro também é verdade e tal. Tinha alguma coisa assim. E eu fiz uma entrevista com ela, do Esporte Interativo. Pô, legal. Com a irmã Lúcia Caran.
A outra foto é porque, pô, isso aqui vai ser ótimo para um TBT um dia, podia até ter utilizado já no passado, quando começou a ganhar muita coisa, Felipe Luiz. Entrevistando não Felipe é irmã? Luiz. Também. Aqui a irmã sem a batina dela, né? Exato. Entrevistando Felipe Luiz depois de um jogo de Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid. Felipe Luiz não mudou Sempre muito muito também. bom entrevistado, né? Sempre muito gente boa, isso daqui eu tô atencioso. tentando lembrar. A gente não tinha flash interview nessa época. Eu não sei porque que tá só eu entrevistando o Felipe Luiz. Pode ser zona mista e só tinha eu ali, né? Sei. Pode ser um jogo fora de casa ou era em Madrid? Isso daqui eu acho é 2016, mas estava frio. Então era início do ano, porque em 2016 o Atlético de Madrid elimina o Barcelona nas quartas de final, mas aí eu acho que já é um pouco mais verãozinho. Não, é verdade, isso aqui é abril, isso aqui é quando o Atlético de Madrid elimina o Barcelona, 2016. Porque eu lembro que tem uma foto que eu estava buscando aqui, que é no dia seguinte eu em Sevilha para um jogo de Europa League, tava um calorzão. Então você tava frio em Madrid e Sevilha tava calor. Isso é abril de 2016. Felipe Luiz, vou guardar isso aqui depois para um TBT quando eu tiver que falar alguma coisa bonita sobre ele. E depois aqui sou eu já assim com uma camisa bem menor do que deveria estar usando. Achando que tô forte, mas na verdade eu só tô acima do peso mesmo. Olha o rosto, o rosto tá bastante redondo. Em comparação com hoje, sim, mas você tava em forma. E isso aí é em que estádio? Isso é final da Europa League na Basileia. Olha só. Era Liverpool-Sevilha esse ano, talvez. Pode ser a primeira temporada do Klopp, né? Liverpool-Sevilha. Eu fiz essa cobertura com o Felipe Rocha, o ex-Fred Caldeira. Iradíssimo. O ex-Fred Caldeira, exato. Pô, o Felipe Rocha assim, é um grande. Rosto muito redondo, um cabelo difícil de explicar também, né? Não, o cabelo tá bom, gostei do cabelo. Cabelo difícil de explicar. Eu acho que eu vou postar isso aqui depois. Isso aqui, você tá vendo isso aqui, talvez eu já tenha postado. Eu em 2016, Fred Caldeira em 2016. Tá tudo fora de contexto já, Fred. Resumo. Frederiquinho, e aí, como que você resume de Lucas Piazon, passando por Lucas Paquetá e Luan, e todos os outros? Cara, vamos nome a nome aqui, rapidamente, pra gente entender o que é que a gente acha enquanto expectativa lá em 2016 e realidade em 2026. O Piazon, eu acho que pro que era, foi um pouco abaixo, né? Porque, pô, se o cara é vendido pro Chelsea muito cedo, você acha que ele vai ter uma carreira melhor do que ele teve, né? Ele era meio que novo Kaká. Acontece que em 2016, o Piazon já gerava desconfiança. Então, de 2016 para 2026, ele só confirmou a desconfiança. Mas em 2012, quando ele vai pro Chelsea, aí sim ele tinha expectativa muito grande. Verdade. E agora, a carteira de milhagem dele deve ser uma das mais impressionantes do planeta. Parabéns aí, Piazon. Isso aqui, quando for num podcast, Fred, falar, aquele jogo que a gente foi jogar, isso vai ter resenha. Exatamente. Programa de mais o Betão vai rir até... Vai mesmo. Anderson Talisca, Fred. Em 2016, ele tava num momento esquisito no Benfica, sem dar tão certo assim. Cara, eu acho que... Em termos de futebol, cara, toda vez que eu vejo o Talisca jogar, eu gosto. A questão é, a gente esperava que ele fosse jogar no mainstream, né? E não jogou. Eu acho que talvez, assim, ou não tiveram portas abertas o suficiente para ele mostrar o futebol que a gente imagina que ele tinha, ou ele pode ter feito uma escolha pessoal e absolutamente sem julgamentos, porque jogar na China e na Arábia Saudita, ele ia ter ganhado um dinheiro bem legal também. Então talvez ele tenha escolhido isso para a carreira dele, pode ter sido, não faço a menor ideia, mas eu acho que ele tinha bola para jogar em mais do que futebol turco e Benfica. Anderson Talisca podia ter sido uma peça bem interessante de um bom clube europeu. E ainda pode arrebentar no Brasil, né? E ainda tem tempo. Se a gente imaginar, ainda tem tempo de chegar no Brasil e dar uma, por exemplo, de Matheus Pereira, né? Que é um cara que a gente não conhecia e foi conhecer com o passar do tempo. Esse aí é só crédito, né? Porque em 2016 ele estava completamente fora do radar.
Sim, jogador desconhecido e teve um ano lindo de Premier League, né? Pra contar depois, que por um clube pequeno conseguiu jogar o que jogou. E depois foi jogar no clube do coração dele, foi jogar bem. Falta título pro Matheus Pereira. Vamos ver se esse ano ele consegue vencer. Mas já é um ídolo da torcida do Cruzeiro pelo que representa e pelo que ajudou a levantar o clube nesses anos tão difíceis. Ídolo também é Gabigol, né? Que agora vai tentar reafirmar na sua terceira passagem sua idolatria pelo Santos. Foi pelo Flamengo. Eu acho que o Gabigol tem uma carreira assim, o Gabigol não se tornou o que se esperava dele. Só numa visão europeia. Numa visão brasileira, cara, é uma carreira muito feliz. É uma carreira muito feliz que ele conseguiu por uma camisa como a do Flamengo e até a do Santos. Pois é. Não, assim, a carreira dele é fantástica. Eu acho que o Gabigol atende, quando você olha para 2016 e olha para a carreira e não para o balizador apenas europeu, né? Eu acho que tá muito bem entregue, assim. Vamos ver o que ele consegue fazer em 2026 do lado do Neymar e companhia, mas, cara, é uma carreira muito, muito, muito bonita. A do Gerson também, né? Assim, o Gerson, ele vai pingando aqui e ali. Eu acho que o torcedor do Flamengo, com o tempo, vai tratá-lo como ídolo, mas no momento está um pouco machucado e talvez seja um exagero afirmar isso em 2026, mas acho que com o passar do tempo ele pode ser tratado como ídolo, coisa que ele tem chance de construir no Cruzeiro. No Fluminense certamente não é. Mas ele consegue ter momentos bons no futebol europeu e voltar para o Brasil e ser muito bem sucedido. Eu acho que é isso, assim, a lembrança do Gerson é sempre que ele sempre joga bem, que ele sempre arruma time, que ele sempre consegue competir e deixou de ser um jogador muito físico, um motor para ser também um jogador muito técnico, muito elegante, com muita classe para jogar. Não teve o sucesso que talvez ele mesmo acredite pela apresentação que ele teve no Cruzeiro, falando do que ele passou pelo Olympique de Marselha, pelo Fiorentina, acho que foi um sucesso só relativo na Europa. Mas no Brasil, sim. No Flamengo, vamos ver se no Cruzeiro ele consegue repetir, porque o Flamengo dominante, ele ajudou a dominar, mas estava num clube dominante. Vamos ver se ele consegue fazer o Cruzeiro dar esse passo à frente. Quem ainda falta aqui? Falta David Neres na nossa lista, que é um jogador que começou com uma expectativa grande no São Paulo, mas jogou muito pouco e foi para a Europa. E eu acho que o David Neres é um pouquinho morno. É um jogador muito bom, tecnicamente ótimo, de vez em quando tem golaços, assistências, muitos bons jogos, mas nunca teve continuidade, ele nunca conseguiu se firmar, ser titular por muito tempo, ser ídolo de algum lugar, né? O David Neres é muito tempo no Ajax, que ninguém assiste jogar, e aí depois pula no Benfica, aí agora tá no Napoli, mas alterna entre titular e elenco, não sei. Eu esperava, se eu pensasse no David Neres de 16 sendo vendido muito rapidamente para a Europa, que ele tivesse algum papel de liderança técnica em algum momento da carreira dele. Eu acho que ele não teve, então eu colocaria como um pouco abaixo do que poderia se esperar na época. Acho que o que está acontecendo com o Antony, por exemplo, que também sai do São Paulo, que também vai para o Ajax. O Antony sai do São Paulo também, né? Também vai para o Ajax. Então, salto para Manchester United, eu acho que é o que se esperava do David Neres. Por mais que o Antony não tenha dado certo no Manchester United, de estar se refazendo no Betis, que é um clube importante da Espanha, eu acho que era isso que se esperava do David Neres. Pô, beleza, ele sai do Ajax pro Shakhtar Donetsk, né? Aí as coisas não vão bem, vem pandemia, ele vai pro Benfica, ali era um lugar para ele se reencontrar, não consegue ter regularidade, e agora no Napoli tá tentando se encontrar de novo. Ele não construiu o que o Antony construiu com o Betis já, em nenhum lugar, por exemplo. Essa identificação, idolatria, bons momentos seguidos, né? Assim, regularidade e tal. Gabriel Jesus, Fred. O Gabriel é o grande, acho, que vai dividir a galera aqui, porque a expectativa era muito alta e praticamente impossível de ser cumprida, né? Quando você é comparado com o Ronaldo Fenômeno, quando você sai com todo esse cenário que a gente lembrou aqui em 2016, eu acho que o Gabriel entregou bem. Eu acho que, porque o Gabriel, ele é um jogador esse tempo todo de Premier League e até 3 anos atrás do supercampeão Manchester City e volta e meia titular, ele é um dos titulares do Pep Guardiola, ele nunca foi protagonista, isso é verdade. Isso talvez tenha faltado, né? O Gabriel em nenhum momento ele pegou, não era o City do Gabriel Jesus, ele era um muito bom soldado, ele cada vez mais foi virando um atacante
de mordida mais do que de gols, né? Apesar de ele ter muitos gols, quando o pessoal lembra do Gabriel Jesus, acho que pensa muito mais num cara que marca muito bem, que consegue fazer pressão alta, e ele, acho que ele foi apagando-se um pouco aquela visão de um super atacante do Palmeiras, e depois vieram as lesões, né, que são o grande problema para o Arsenal, e claro, as pancadas de Copa do Mundo. Ser um camisa 9 com nenhum gol pela seleção brasileira numa Copa é algo muito difícil de você se desvencilhar. Por isso que talvez eu entenda quem acha que o Gabriel Jesus não entregou o que se esperava, mas é uma carreira muito, muito grande. É uma carreira muito expressiva. É curioso porque assim, quando a gente fala de expectativa e realidade, parece que a expectativa é alta e a realidade é baixa. A expectativa era alta e a realidade é alta. Você é um jogador de muitas temporadas em grandes clubes. Só passou por grandes clubes. Mas não é do tamanho da expectativa. Apesar de ser uma ótima carreira em grandes clubes, vitorioso, não é do tamanho da expectativa, porque era isso. Se esperava que fosse o 9 do Brasil por muito tempo e ele não conseguiu se transformar. Marquinhos se transformou no que talvez o Tite não esperasse, mas que o potencial dele, eu acho que se espremeu tudo que dava para espremer mesmo, assim, né, de um bom zagueiro, líder, campeão. Coloca a coroa da Liga dos Campeões para uma carreira que é ótima tecnicamente, de identificação com o próprio PSG, né? Muita gente foi lá por muito tempo para ficar um tempo, ganhar dinheiro e depois sair, quase que como um spa, e o Marquinhos se identificou e ficou. E na seleção brasileira faz parte dessa geração que vem nem batendo na trave, né? Vem caindo antes nas quartas de final e tal, e com um pênalti perdido para a Croácia. Mas a carreira dele é muito vitoriosa, tecnicamente é ótimo, e conquistou a tão sonhada Liga dos Campeões. Eu acho que o Marquinhos deu muito certo para o que se podia propor. E ainda está em alto nível, né? Em altíssimo nível, diferentemente do Luan, que a gente viu aqui. Eu acho que a grande decepção, né? Infelizmente por questões principalmente extracampo admitidas pelo próprio Luan, ele foi se perdendo e nunca conseguiu nem algo próximo do que ele exibiu em 2017 com a camisa do Grêmio. E o Paquetá, ele quase foi por um caminho de não poder mais jogar futebol, por conta das investigações, e agora ele tem a chance de reencontrar a felicidade depois de ter demonstrado um nível técnico muito alto ali no Lyon, no começo do West Ham, e inclusive em alguns amistosos e jogos de eliminatória da seleção brasileira. O Paquetá, de todos esses aqui, eu acho que assim, todos eles ainda podem fazer muitas coisas nas suas carreiras, mas o Paquetá eu estou bastante curioso, particularmente, por ver esse próximo passo, né? De um grande jogador que foi julgado antes de ser... que foi condenado antes de ser julgado, se condenou o Paquetá e não pôde se transferir, e toda a repercussão na Inglaterra, e que agora vai voltar para casa para tentar ser feliz. Então a expectativa de um cara de menos de 30 anos, que vai chegar em um clube muito vencedor, para tentar se reencontrar, eu acho que é uma expectativa muito alta para ele, Fred. Coisa linda, Marcelindo, já esfregando as mãos para o recomeço da Liga dos Campeões, né? Acho que já na semana que vem a gente tem os jogos de ida da primeira fase de mata-mata, com algumas histórias interessantes e possíveis surpresas. Essa Liga dos Campeões que se despediu da primeira fase de maneira absolutamente formidável. É isso. Se vocês puderem deixar aqui nos comentários também como que vocês estavam em 2016, a gente vai ficar muito feliz de saber que vocês estavam passando vergonha por aí. Exato. Frederiquinho. Podemos ter histórias boas. Sim, e vamos ver depois o que o pessoal vai ser capaz de dizer aí que estava fazendo. A não ser que você hoje tenha 20 anos. Eu tinha 10 anos, eu estava tomando todinho. Se você tenha 30 anos, você fala, eu tinha 20 anos, eu estava tomando todinho. Todinho é bom, espero que ainda esteja tomando. Tá chegando a hora de ter um todinho proteico, tá? Alô, pessoal aí do todinho. Tá passando da hora de vocês fazerem um todinho proteico pra gente. Fred Caldeira, acabou, hein? Você gosta de tomar todinho? Acabou. Você acha que eu não escutei, né? Você acha que eu não escutei? Exatamente. Eu escutei, sim. Eu gosto. Tchau, Fred. Um beijo pra vocês. Até o próximo programa.